Olá, boa noite, boa segunda-feira, mais uma segunda-feira recheada de informações esportivas, começando agora mais uma edição do Esporte RBA e a gente vai mostrar para você tudo que foi destaque aí no final de semana aqui da nossa região, tem bastante coisa para contar para você. E a gente começa mostrando então o que é manchete no dia de hoje, o que é destaque nesse dia, confira aí. Prova de cross country inaugura pista de moto velocidade em Lontras. A cidade vai receber ainda nesse ano a etapa final da Copa Contestado de Velocross. Ao vivo, Elton Becker, um dos participantes do evento, fala sobre o ótimo resultado do final de semana. Vôlei Rio-Sulense vence fora de casa e assume terceira colocação inédita na Superliga. Clubes se reúnem e definem nova fórmula de disputa para o Catarinão de futebol do ano que vem. Campeonato da Liga Rio-Sulense. Confira os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Imperial no jogo de ida da semifinal. E vamos mostrar ainda como os atletas de Rio do Sul estão se preparando para os Jogos Estaduais da Celesc. Aí, né, bastante novidade, bastante coisa legal aí do nosso esporte regional, também estadual e até nacional, né? E segunda-feira, claro, como é de praxe, é dia de ver gols e a gente vai ver agora os gols dos catarinenses no Campeonato Brasileiro. O Corinthians já é campeão, né? Tem muita coisa definida no campeonato, mas para os catarinenses a briga continua, para alguns pelo menos, né? Um deles já foi rebaixado, infelizmente, nessa rodada, mas os outros seguem brigando aí para não cair. A gente vai conferir agora os gols. Para a alegria da torcida vascaína, a equipe segue com chances de escapar da queda para a Série B. Na Arena Joinville, local em que foi rebaixado em 2013, o time abriu 2-0 no placar rapidinho, com gols aos 5 e aos 9 minutos. Depois do intervalo, o time da casa ainda conseguiu descontar. Foi aos 34 minutos, com gol de Rafael Donato. Mas ao contrário dos vascaínos, os torcedores tricolores saíram do estádio sem esperanças. No ano que vem, o Joinville vai disputar a Série B. A equipe segue na lanterna com 31 pontos. Ainda na briga contra a Degola, o Avaí também não foi bem na rodada. Fora de casa, a equipe saiu perdendo por 3-0 para o Fluminense. Gol de cabeça no primeiro tempo após escanteio de Jean. Osvaldo depois de cruzamento de Marcos Júnior. E Fred, de fora da área, encobrindo o goleiro, marcaram para o tricolor. Deu tempo ainda para Léo Gamalho descontar, mas foi só. Faltando 2 rodadas para o fim do campeonato, o Leão, com 38 pontos, está a 2 do Figueirense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Completando a rodada, o Palmeiras empatou em 1-1 com o Cruzeiro. O Corinthians, olha só, goleou o São Paulo 6-1. O Internacional venceu o clássico contra o Grêmio por 1-0. Atlético Mineiro e Goiás ficaram no empate em 2-2. Teve empate também no clássico catarinense, Figueirense contra a Chapecoense. Flamengo e Ponte Preta também ficaram no empate, 1 para cada lado. O Coritiba ganhou em casa do Santos pelo placar mínimo, só 1-0. E Sport e Atlético Paranaense fizeram mais um jogo nessa rodada que não teve gols. Na classificação, o Corinthians, já campeão brasileiro, tem 80 pontos na primeira colocação. Atlético Mineiro em segundo tem 66. Em terceiro, o Grêmio tem 62. E completando o G4 aparece o São Paulo com 56. Também com 56 pontos, o Internacional está em quinto. O Santos tem 55. Sport em sétimo tem 53. O Cruzeiro em oitavo, 52. A Ponte Preta com 51 pontos está em nono. O Palmeiras em 10º com 50. Em 11º aparece o Flamengo, que tem 49 pontos. Na sequência, com 1 ponto a menos, o Atlético Paranaense. A Chapecoense, o melhor catarinense na tabela, está em 13º, com 47 pontos. Na sequência aparece o Fluminense com 46 pontos. Em 15º, o Coritiba com 40. E o Figueirense, aí pertinho da zona de rebaixamento, em 16º, tem 40 pontos. O Avaí está em situação um pouco mais delicada, já está dentro da zona de rebaixamento, em 17º com 38 pontos. O Vasco, que ainda tem chance de não cair depois da vitória do final de semana, está em 18º com 37. O Goiás tem 35 em 19º. E na lanterna está o Joinville, já rebaixado para a segundona no ano que vem, com 31 pontos conquistados.
pena, né? A gente perde um representante aí do estado na Série A do Campeonato Brasileiro, já de certeza o Joinville. E Criciúma também não vai subir, né? Vai ficar mesmo na Série B, perdeu no final de semana para o Paysandu por 1-0 fora de casa, não tem mais chance de classificar, mas pelo menos também não tem mais chance de cair, né? Então até agora confirmados 2 catarinenses na Série B do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. E agora é hora de curtir as notícias do esporte aqui da nossa região. Hoje no Curtinhas do Esporte a gente tem uma notícia muito legal que é do vôlei, porque o vôlei conseguiu vencer mais uma, está indo muito bem na Superliga Nacional desse ano. Confira essa e outras novidades do esporte regional no Curtinhas do Esporte. Em jogo antecipado da 6ª rodada da Superliga, Rio do Sul venceu o São Bernardo fora de casa. O triunfo foi por 3-0, parciais de 25-12, 25-18 e 25-21. Essa foi a 3ª vitória consecutiva das rio-sulenses na competição nacional e primeira fora de casa. A líbero Tatiana Rizzo foi escolhida a melhor jogadora da partida. Com o resultado, a equipe catarinense aparece em 3º lugar na tabela, atrás apenas de Osasco e Praia Clube, mas com um jogo a mais do que 6 das equipes que estão abaixo. A próxima partida do time de Rio do Sul é amanhã no Rio de Janeiro. Elas enfrentam o atual campeão às 7h30 da noite. A Copa Unidade de futsal terminou no final de semana. O campeão foi o time de uma das turmas de educação física, que recebeu o nome de Inter do Nacional, esse aí da foto. Na final, a equipe venceu outra turma de educação física, batizada de SL Confecções, pelo placar de 4-1. Foi definida em reunião no final da semana passada a fórmula de disputa do Catarinão do ano que vem. Vai ser em turno e retorno, com final entre os campeões de cada uma dessas etapas. A primeira rodada está agendada para o dia 31 de janeiro de 2016 e o término deve ser em 8 de maio. Ainda não se sabe se a decisão vai ser em jogo único ou em partidas de ida e volta, já que a federação depende do aval da confederação para poder abrir mais uma data no calendário. Foi votada ainda nessa reunião a quantidade de equipes que vão ser rebaixadas e venceu a proposta que previa 2 quedas. Lembrando que no Catarinão 2016, o Atlético de Ibirama é o representante aqui do Alto Vale, tentando aí chegar, quem sabe, ao título no ano que vem, pelo menos uma vaga para a Série D, Copa do Brasil, que a equipe tanto busca, né? E o representante da equipe nessa reunião foi o Aires Marchetti, que é o presidente da equipe, né? E eles estão já trabalhando nos bastidores aí para montar o time, para preparar o time para chegar para um time aí para a competição de 2016. E agora a gente fala de futsal, porque hoje à noite, às 7 horas, começa a decisão de mais uma Liga Nacional entre Orlândia e Carlos Barbosa. E o detalhe interessante nessa história é que tem um ibiramense que vai entrar em quadra junto com o Orlândia, com chances reais aí de conquistar um título de Liga Nacional, que é uma coisa muito importante, né? É o Felipe dos Santos, né, de Ibirama, e hoje ele mandou pra gente um videozinho aí falando, ele já tá lá se preparando pro jogo, que é daqui a pouco, mas ele mandou um videozinho pra gente dizendo como é que tá a expectativa aí pra esse duelo tão importante. Confira. A nossa expectativa é a melhor possível, a equipe vem trabalhando forte, bastante concentrada, a gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, uma final bastante complicada, onde chegou as 2 melhores equipes da competição e a gente espera estar preparado para fazer um grande jogo, poder vencer, para a gente ter uma pequena vantagem no jogo de volta em Carlos Barbosa. Valeu, um grande abraço, até a próxima. O Felipe, que além de um excelente jogador, é uma pessoa muito simpática, né? A família dele está toda ali em Ibirama, com certeza vai estar ligadinha aí assistindo o jogo. Vai ser hoje às 7 horas da noite. Quem quiser acompanhar, passa ao vivo aí na Sport TV. Vai ser com certeza um jogão e dá pra gente ficar torcendo lá pelo Felipe, quem sabe aí um título de Liga Nacional aqui pro Alto Vale, né? E agora, mudando de assunto, a gente passa para o futebol. Final de semana teve rodada da Liga Rio-Sulense, nada menos que o jogo de ida da semifinal. A gente acompanhou lá em Presidente Getúlio o jogo entre Cruzeiro e Imperial e você confere agora como é que foi essa partida emocionante. O primeiro tempo não empolgou muito a torcida presente no estádio do Cruzeiro. Foram poucas oportunidades de gol. Um chute aqui que passou por cima, outro ali que o goleiro espalmou, mas depois pegou. E no placar, 0-0. Mas depois do intervalo a coisa mudou. Logo no começo o time da casa já foi mostrando que estava mais ofensivo. E não demorou para sair o primeiro gol. Cruzamento de Alagoas para dentro da área. E com calma, depois do furo da zaga, Danilo mandou para as redes. Minutos depois, o goleiro Josemar defendeu o chute de fora da área. Mas na sobra, Alagoas com estilo ampliou a vantagem. O time visitante ainda tentou melhorar sua situação. Nesse lance, a tentativa de bicicleta parou nas mãos de Nats.
Logo depois disso, o jogador Alagoas, do time mandante, passou mal. Ele foi atendido fora de campo e depois levado ao hospital. Enquanto isso, o jogo continuou. E aos 33 minutos, Catão mandou no ângulo para fechar a conta. Vitória do atual campeão pelo placar de 3-0. O primeiro tempo nosso foi complicado, nós não encaixamos o nosso estilo de jogo, porque estava desfalcado, estávamos sem 4 jogadores, né? Mudou um pouquinho, mas no intervalo nós acertamos o time e sabíamos que precisávamos, para chegar na final, fazer o resultado em casa. A nossa equipe pecou, né? Teve a possibilidade de matar o jogo, não concluiu. E a nossa equipe não teve bem hoje no setor defensivo, que foi sempre a principal parte do nosso time, a equipe forte, a parte de trás, né, o defensor. Mas a equipe do Cruzeiro está de parabéns, hoje teve a oportunidade de concluir e sair com a vitória. Agora a vantagem do Cruzeiro para o jogo de volta em Pouso Redondo é grande. A equipe pode até perder por 2-0, que ainda avança. Se marcar um gol, a equipe getuliense fica ainda mais perto da vaga, já que aí o Imperial passa a ter que fazer 5 gols. Situação difícil para o time de Pouso Redondo, mas ninguém desistiu por aqui. Dá para reverter, a nossa equipe é uma boa equipe, tem a equipe leve, tem bastante posse de bola, ataque de bola, só tem um pouquinho mais de atenção na parte inferior do campo, né, na parte de trás, que a nossa equipe vai conseguir sair com a vitória.